Olá, bom dia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de seu Santo Espírito esteja com você. Neste momento nós vamos iniciar nosso estudo no capítulo 21 de Deuteronômio, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Este estudo nos traz o tema Recomendações ao povo. Continuando as orientações do livro de Deuteronômio que Moisés transmitiu ao povo de Israel, nós vamos aprender os ensinamentos que a palavra de Deus traz a cada um de nós, capítulo a capítulo. Como lidar com situações complicadas na comunidade? Por que as leis civis são necessárias? Como lidar com filhos rebeldes? Deuteronômio 21 oferece uma série de leis e diretrizes que buscam promover a justiça, o cuidado com o próximo e o respeito pelos direitos humanos dentro da comunidade de Israel. Moisés enfatiza a importância da responsabilidade coletiva, da compaixão e do tratamento digno de todos os membros da sociedade, independentemente de sua posição ou origem. Essa é a introdução em nosso estudo. Agora vamos aos comentários dos versículos deste capítulo 21. O verso 1 diz: se achar alguém morto. De acordo com Números 35, verso 33, o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão pelo sangue daquele que o derramou. A terra era afetada no sentido de que, se as pessoas que nela habitassem acumulassem culpas excessivas, seriam dela expulsas, como aconteceu com os cananitas. O ritual de Deuteronômio 21, versos 1 a 9, solucionava o problema de que, se o assassino não fosse encontrado, a responsabilidade cairia sobre a comunidade. No caso de um assassinato sem solução, os anciãos da cidade mais próxima deviam fazer um juramento de inocência e ignorância. O simbolismo da novilha morta quando o juramento era feito é claro. Ela morria como um símbolo do assassino que deveria morrer. A terra devia ser expurgada da culpa. A morte vicária da novilha prenuncia a morte de Cristo, como uma satisfação pelos pecados, sejam conhecidos ou desconhecidos, cometidos pelo povo de Deus. No verso 4, um vale de águas correntes. A ênfase aqui está na água permanente e não na dimensão ou na condição do solo. Este era um cerimonial que simbolizava a remoção e a retirada na água corrente da responsabilidade da comunidade. Este não era um sacrifício oferecido ao Senhor. A morte desta novilha não era um símbolo, era efetuada cortando a garganta de forma que o sangue fosse derramado. Verso 6, lavarão as mãos. Isso simbolizava a declaração de inocência. Ao pegar a água do riacho para lavar as mãos, afirmavam sua inocência
e também da cidade que representavam. Atitude semelhante tomou o salmista e também Pilatos no julgamento de Cristo. O verso 8, ser propício, a palavra assim traduzida pode significar cobrir. A tradução comum é fazer expiação. Agora o verso 11, uma mulher formosa. Se todos os homens tinham sido mortos, por conseguinte, ela seria solteira ou viúva. Era permitido o casamento com mulheres estrangeiras que vivessem em cidades fora da Palestina. As mulheres estrangeiras que vivessem na própria Palestina tinham de ser mortas com todos os demais cananeus. Resultante da situação prevista no capítulo 20, verso 14. Tal mulher poderia ser assimilada em Israel através de casamento. Mulheres cativas deveriam ser tratadas com respeito, não como objetos sexuais a serem abusadas. A lei preservava a santidade do casamento. Um homem israelita podia ficar com uma escrava cativa, mas tinha que esperar 1 mês. A mulher devia ser dada a oportunidade de ajustar-se e de lamentar pela sua família. Ela era uma esposa e não um animal. E se o marido se divorciasse dela, ele então não poderia vendê-la como escrava. O verso 12, a levarás para casa. Certamente seria um procedimento mais honroso do que mantê-la em segredo em algum outro lugar. Devia rapar a cabeça, cortar as unhas. Alguns têm visto essas ações como parte do lamento da mulher e para fazê-la temporariamente não atrativa ao seu captor, para que ele pensasse seriamente antes de se casar com ela. Verso 13, chorará seu pai e a sua mãe durante 1 mês, protegendo assim o seu direito ao luto e à recuperação emocional. É evidente que Deus desencorajava relações ilícitas e encorajava matrimônios legais. Mesmo uma cativa não devia se tornar objeto das paixões de um homem. Mas se estivesse disposta a viver em harmonia com o povo de Deus, deveria receber uma posição honrosa. Verso 14, se não te agradares dela, deixá-la-ás ir. O vínculo matrimonial podia ser rompido, mas o homem não podia tratar a mulher como uma escrava. Neste caso, o divórcio resultaria na liberdade da mulher. No verso 15, 2 mulheres. A poligamia não é aprovada por Deus. É aqui reconhecida como uma prática existente na cultura da época que precisava ser regulada. A monogamia é a única forma válida de casamento, segundo a Bíblia. A Bíblia não condena diretamente os casamentos múltiplos que tiveram lugar no Antigo Testamento, mas descreve os maus efeitos de tais uniões. Tá? Então, ao estudar o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, desde Gênesis até aqui, vamos encontrar casos de maridos com mais de uma esposa, como foi até mesmo com Jacó. Mas nunca foi uma prática aprovada por Deus. Da mesma maneira que o divórcio fora permitido, como disse Jesus em Mateus 19, verso 8, por causa da dureza do coração do homem, assim também a poligamia
era permitida, mas os seus males eram mitigados. A esposa não amada tinha seus direitos e o filho primogênito de uma esposa não amada não podia perder a sua herança. O verso 16, ao filho da mulher preferida, a ordem de nascimento e não o favoritismo do pai governava a sucessão, embora essa regra fosse às vezes preferida ou preterida com aprovação divina. Verso 17, o direito da primogenitura incluía a herança da propriedade em dupla porção relativa aos outros filhos. Esse direito era antigo e não podia ser abandonado à custa de preferências pessoais. A primogenitura, a qual se refere ao próprio raiar da manhã, tem grande significado para o pensamento hebraico. O primogênito do pai é considerado as primícias do seu vigor e fazia as vezes do pai em liderar a família. Agora os versos 18 a 21 fala fortemente contra um filho obstinado, rebelde, contumaz, algumas traduções diz. Aqui não está em vista a desobediência banal dos filhos, mas a rebelião contínua e sistemática e o pecado profundo e crônico. Sendo que os pais são representantes de Deus, em caso de rebelião comprovada, o castigo era severo e semelhante ao da blasfêmia, pressupondo que em vão tentavam conduzir ao bom caminho os filhos desobedientes. Filhos desobedientes e rebeldes deveriam ser trazidos aos anciãos da cidade e apedrejados até a morte. Não existe evidência bíblica ou arqueológica de que esta punição tenha sido aplicada alguma vez. Mas o principal era que a desobediência e a rebelião não deveriam ser toleradas no lar e permitido se manter sem que se tomasse uma atitude. O verso 22 descreve o pendurares num madeiro. Na Bíblia há vários destes casos. Comentaristas judeus afirmam que o acusado era morto, então o corpo pendurado numa árvore. O enforcamento como um método de execução não é mencionado no Antigo Testamento. A prática aqui em vista é a exposição do cadáver de um criminoso ou de um inimigo. Essa horrenda exposição, que simbolizava a maldição divina, não podia continuar por mais de um dia. Este versículo motivou o pedido dos fariseus de ter o corpo de Jesus tirado da cruz antes de cair da noite. O significado de Gálatas 3,13 é que Cristo, embora inocente, morreu como se fosse um criminoso ao tornar a maldição que merecíamos. O culpado era primeiramente executado e posteriormente pendurado numa árvore, ou como o texto hebraico, assim traduzido, quer, sem dúvida, dar a entender, empalado num poste. Como nós vemos em Gênesis 40:19, o faraó vai decapitá-lo e empalar você em uma estaca. E no livro de Esther 2:23, também descreve 2 oficiais do rei sendo enforcados e pendurados. O verso 23, debaixo da maldição de Deus. Pendurar o corpo de um executado era envergonhar a pessoa. Cristo foi suspenso em um madeiro, na cruz, para mostrar que ele levou sobre si a maldição resultante de nosso pecado. Pendurar numa árvore simboliza juízo e rejeição divinas.
Cristo tomou sobre si o castigo integral dos nossos pecados e assim se tornou maldição em nosso lugar. A palavra maldito, na raiz hebraica, traduzida desprezível, infame. Não contaminarás a terra. Considerava-se que a terra era contaminada pela exposição dos corpos de criminosos que tinham sofrido a penalidade máxima. Cria-se que o criminoso que era pendurado estava sob a maldição de Deus, e seu corpo não devia permanecer à vista de todos. Jesus foi condenado pelo seu próprio povo como um dos piores criminosos e como alguém que estava sob a maldição divina. Comentários do volume 1, Comentário Bíblico Adventista, página 1130. Agora, princípios bíblicos a serem seguidos de acordo com o espírito de profecia. Há necessidade de constante vigilância para que os princípios que jazem no fundamento do governo da família não sejam desrespeitados. É desígnio do Senhor que as famílias na terra sejam símbolo da família no céu. E quando as famílias terrestres são conduzidas em linhas justas, a mesma santificação do Espírito será levada para dentro da igreja. Devem os pais ser eles mesmos convertidos e saber o que é estar em submissão à vontade de Deus, como criancinhas, levando cativos os pensamentos à vontade de Jesus Cristo, antes que possam representar corretamente o governo que Deus deseja exista na família. O próprio Deus estabeleceu as relações familiares. Sua palavra é a única orientação segura no trato com as crianças. A filosofia humana não descobriu mais do que Deus sabe, nem inventou um plano mais sábio de tratar com crianças do que o que é dado por nosso Senhor. Quem pode melhor compreender todas as necessidades das crianças do que o seu Criador? Quem pode sentir mais profundo interesse em seu bem-estar do que aquele que as comprou com o seu sangue? Se a palavra de Deus fosse cuidadosamente estudada e fielmente obedecida, haveria menos angústia de alma por conduta perversa de filhos ímpios. Então, o Lar Adventista, página 306, apresenta um texto interessante dentro do contexto do capítulo de hoje, falando sobre filhos rebeldes. Agora, vamos aprofundar a aplicação do capítulo 21 para nossos dias. Família e justiça parecem ser as maiores preocupações de Deus aqui neste capítulo. Neste mundo onde predomina a injustiça e a fragmentação da família, é fundamental que o povo de Deus seja um exemplo a ser observado e seguido pelo resto do mundo. As leis descritas na mensagem proclamada por Moisés aos israelitas, inspiradas pelo Espírito Santo, escritas para nos alcançar, são fortes, devido à complexidade da natureza perversa da humanidade. A família é o berço de uma sociedade justa, honesta e pacífica. A base da educação está em Deuteronômio 6, onde fica claro que não se deve apenas informar os filhos, mas formá-los. Não apenas tornar conhecido o que é certo ou errado,
mas inculcar a lei de Deus na mente deles. Se após seguir cada instrução, o filho vier a tornar-se indisciplinado e rebelde, arrogante e estúpido, a lei orientava os pais a levarem este filho aos anciãos da cidade, onde seria avaliado publicamente na porta da cidade. Se fosse comprovado que o filho causa abalos na unidade familiar, se recusa a obedecer aos pais e é uma ameaça à comunidade por ser um bêbado devasso, sem condições de restauração, este filho deveria ser apedrejado pela comunidade. Deus abomina o pecado e a desestruturação familiar. Este estudo está fazendo-me pensar nos dias de hoje, no caso de famílias que enfrentam terríveis dificuldades com filhos viciados em drogas. Quantas mães, quantos pais têm sofrido terríveis consequências com filhos que se desviaram e caíram no mundo das drogas, não é mesmo? Como isso hoje tem realmente trazido terríveis males à família. Essas medidas descritas aqui eram preventivas e corretivas. Prevenia filhos e pais, alertando-os quanto à negligência na educação e corrigia caso prevalecesse a perversão, rebeldia e torpeza. Amados, Deus conhece bem as intenções do coração humano, por isso Ele aplica leis para orientá-los. Nosso momento final de reflexão. Como pais, não cogitamos a ideia de entregar um filho, ainda que seja rebelde, à sentença de morte, e julgamos extremamente severa a punição de um filho desobediente ou um absurdo o repúdio do marido para com sua mulher. De fato, eram leis duras para um povo de coração duro. Contudo, a última parte deste capítulo revela a natureza do sacrifício de Cristo, o Filho obediente do Pai. Quando lemos que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, no verso 23, temos um vislumbre maior do que Jesus passou por mim e por você. Ele se fez maldito para que fôssemos abençoados. Uma verdade que rasga as cortinas do tempo e nos diz que o inocente morreu para o perdão dos culpados. Olha que profundo ensino nós encontramos neste capítulo, que aparentemente pode assustar aquele que lê. Mas precisamos, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, procurar entender o contexto do que está escrito, principalmente em Deuteronômio, com estas leis. Fechando nosso estudo, em tempo de graça e de oportunidade, que possamos escolher aceitar o sacrifício que nos trouxe a paz e vivermos em conformidade com o plano original do Criador para o casamento e a educação dos nossos filhos. E certamente Jesus completará a obra, levando a nossa família para a casa do Pai. Vigiemos.
e oremos. Amém? Que Deus seja louvado. Olha o pensamento para nosso dia, de acordo com este capítulo 21. A família é o berço de uma sociedade justa, honesta e pacífica. Deus abomina o pecado e a desestruturação familiar. Amém. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por todos os teus ensinamentos, por tuas leis, pelos princípios divinos que regem a nossa vida neste mundo de pecados. Dá-nos, Senhor, uma mente clara e também disposição para conhecer e fazer a sua vontade. Dá-nos um bom dia, fica conosco durante toda esta semana e abençoe a cada um de teus filhos que estão acompanhando esta oração e este projeto de estudo diário. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fechamos mais um capítulo 21 de Deuteronômio. E se você sentiu, achou interessante, sentiu que Deus tem falado com você através destes estudos,